A graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos. Sábado, dia 17 de outubro de 2020. Bom, nesse sabadão, como todos os sábados já temos feito, vamos falar do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que compreende ali os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e é mais conhecido como a interpretação de Jesus sobre os 10 mandamentos ou os 10 mandamentos do Novo Testamento. Já avançamos bastante, então se você quiser pode olhar aí nossas postagens anteriores. No Instagram tem uma playlist própria para o Sermão do Monte. Eu quero falar nessa manhã sobre Mateus 6, do versículo 25 até o 34, é um texto bem conhecido. Jesus ensina sobre as preocupações da vida. E ele começa dizendo o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha só que interessante. Jesus começa esse ponto aqui do seu sermão dizendo sobre as preocupações da vida. Porque ele sabia, e nós sabemos também, que as preocupações elas são naturais na vida do ser humano. Mas normalmente as preocupações elas revelam um Deus que nós idolatramos. Por isso Jesus vai condenar o excesso de preocupação, porque por trás do excesso de preocupação está a idolatria. E Jesus vai dizer algo muito interessante aqui, ele vai falar assim: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Por que ele está dizendo isso? Porque a morte de Jesus na cruz do Calvário, ou seja, o fato de Cristo ter se entregado pelos nossos pecados, mostra o quanto nós somos valiosos para Ele. Ele pagou um alto preço para resgatar e restaurar toda a humanidade, toda a criação caída. Por isso ele vai dizer que a vida é mais do que o alimento. Por quê? Porque se nós já fomos imensamente abençoados pela vida dele e recebemos vida, nós já recebemos todo o valor, ou já recebemos tudo o que nós poderíamos receber. Por isso que Paulo vai dizer, por exemplo, lá em Romanos, que aquele que não poupou o seu próprio filho, acaso vai poupar qualquer outra coisa? Ou seja, vai deixar com que aqueles que foram salvos morram na inanição? É óbvio que não. É isso que Jesus está dizendo aqui, confirmando o Novo Testamento. Segundo, ele vai dizer o seguinte: observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que eu quero destacar nesse grande conjunto de versículos é quando Jesus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso é importante porque dentro desse contexto que Jesus está dizendo, nós precisamos entender que nada do que fizermos ou do que fizemos no passado, tanto de mal como de ruim, pode acrescentar nada na nossa vida. Por quê? Porque as nossas obras, elas não têm o poder de nos salvar. Nós não podemos acrescentar um côvado sequer na nossa própria vida pelas nossas obras. E as nossas obras não serão capazes de nos salvar. Agora, se as nossas obras não serão capazes, como ele mesmo disse aqui, qual de vós, por ansioso que esteja, se as nossas obras não são capazes de nos salvar, por que nós estamos confiando nas nossas obras para nos livrar? Não faz o mínimo sentido do ponto de vista de Deus. Então, a nossa ansiedade, ela está revelando a nossa confiança. Se estamos
estamos ansiosos é porque temos medo de perder alguma coisa. E se temos medo de perder alguma coisa, ali está revelado um Deus. A nossa confiança deve estar em Cristo. E em Cristo, o mundo não pode nos dar nada, mas também não pode nos tirar nada. Em Cristo eu não confio que receberei nada do mundo, não vou acrescentar um côvado sequer na minha vida, mas também não vou perder um côvado sequer da minha vida. Eu vou viver exatamente de acordo com a vontade de Deus. E em último lugar, para encerrarmos, o final dos versículos do 31 ao 34 vai dizer o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Ou seja, aqui, o texto bem conhecido, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E por que ele fala isso? É uma conclusão de tudo que nós acabamos de dizer. Porque quando nós entendemos que o reino de Deus já está manifesto em nossa vida e que fazemos parte desse reino, nós sabemos que nós temos um rei que vai cuidar de cada detalhe da nossa vida, e aí podemos confiar nele e descansar no seu amor e no seu cuidado. Então é isso. Talvez você nessa manhã está ansioso, preocupado. Eu quero dizer para você, descansa no Senhor, descansa nas promessas de Deus. E aí é fundamental, né? Alguém me disse como vencer a ansiedade. Não é simples, não é fácil, mas existe um caminho. Através da oração, através da busca do Senhor e através também da meditação nas promessas de Deus. Então é isso, pessoal. Um ótimo sábado para todos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe.